Fala, pessoas bonitas da internet, tudo bem? Como é que vai? Eu sou o Nick, né? Prazer, quem já me conhece, né? Bom, eu vim fazer esse vídeo às pressas porque eu acabei de ver, né, no canal da Bianquinha. Eu tava ocupado com o meu trabalho hoje, mas eu acabei de ver que a Bianquinha, ela tinha soltado um vídeo no canal dela. E basicamente, o vídeo que ela soltou foi uma live que o Yanni fez às pressas, porque tava acontecendo muita coisa e essa live dele tem bem mais de 1 hora, mais ou menos. Assim, eu não achei que eu teria que voltar aqui, né, pra falar do Yanni e do Haluka tão cedo, principalmente porque meu último vídeo, eu tinha falado muito, né, sobre o quarto vídeo do dossiê do Yannis, pra quem se lembra aí, que ele tinha soltado o vídeo, e não liga de eu estar ofegante assim não, é porque eu tive uma crise de ansiedade recentemente, e esse vídeo dele me causou uma crise de ansiedade também, mas assim, eu vou tentar resumir, né, eu prometi que eu não ia fazer uma continuação no vídeo, mas infelizmente essa coisa dele soltou como uma bomba agora, ninguém estava esperando que isso de fato fosse acontecer, que ele viria pra internet para jogar essas coisas que ele falou, então eu vou dar um breve resumo do vídeo que a Bianquinha soltou, né. Foi uma live que o Yanni gravou e que ele falou que talvez ele vai postar no canal dele. Ele falou que daria certeza que ia postar no canal dele, mas como a Bianquinha, né, os editores dela já se adiantaram e salvaram a live, ela foi fazendo react durante a live. Talvez depois eu possa fazer um react do vídeo dela também, para poder mostrar para as pessoas aqui e tal, mas eu vou tentar resumir e falar um pouco sobre o que aconteceu. Então, nessa live do Yannis, ele veio com uma bomba que ninguém esperava. Aparentemente, ele contou muitas coisas que aconteceram por trás de tudo aquilo, desde quando ele foi buscar o Haluka e trouxe o Haluka para casa dele. Basicamente, o que aconteceu foi que, quando o Yannis foi buscar o Haluka, eu vou tentar resumir desde o começo, tá? Não vou falar muita coisa, porque qualquer coisa eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem acompanhar o vídeo da Bianquinha, e lá vocês vão entender muita coisa que ele mesmo falou da boca dele. Que aí eu vou dar só um breve resumo. Mas basicamente, o Yannis falou que buscou o Haluka, trouxe para casa dele, que é um apartamento, né? E os dois começaram a gravar o dossiê juntos, eles tinham entrado em acordo que o privacy do Haluka, que eles criaram, era para ser uma coisa magnitude, uma bomba, mas que ia gerar retorno para o Haluka e para o Yanni. O Yanni, como ele é um empresário, ele ia ficar com uma porcentagem do dinheiro que o Haluka fosse receber do privacy, porque seria como se fosse uma segunda renda extra para o Haluka. Então o Haluka teria o canal dele normal no YouTube e o privacy seria uma renda extra para ele poder se manter, se reerguer, limpar a imagem dele, porque a imagem dele estava suja. Ia ser uma via de mão dupla, né, para ambos. Só que aconteceu muita coisa. Aconteceu o que eu e a maioria de algumas pessoas já imaginavam, mas ninguém tinha certeza até o próprio falar ou até o próprio Haluka se pronunciar. Mas eu acho que se eles nunca falassem isso, nunca iria a público. Mas agora tá público, né? Aparentemente o Yanni falou que quando o Haluka foi pra lá, ele ficou com o Haluka. Eles tiveram um lance, não vou nem colocar como ficar em relacionamento. Eles tiveram um lance, o Haluka e ele ficavam, mas era uma coisa assim, meio boba, meio inocente, de só ficar. Ele explicou que teve preliminares, mas que os dois nunca chegaram aí nos finalmente, porque até então o Haluka ainda alega que ele é virgem, não tem como ninguém saber, né? A menos que faça um exame de fato pra provar que o Haluka é virgem mesmo. É aquela coisa, né? Virgem Maria e tal. Eu não vou nem entrar muito nesse mérito. Mas basicamente o Haluka fez as coisas com o Yanni foi ajudando ele, né? Em todo o processo que ele precisava. Quando ele se reconciliou com o Jean L, né? Essa parte de reconciliação, o Yanni estava presente também. O Yanni que intermediou entre eles para eles poderem, assim, né? E o tempo todo o Yanni é que fazia o roteiro, o Yanni é que fazia o planejamento. E o Yanni começou a apresentar reclamações, que o Haluka foi pra casa dele, que o Haluka, ele não ajudava nas coisas da casa, que ele pagou hotel, hospedaria pro Haluka também. Ele alega que ele pagou um hotel pro Haluka ficar, pagou 15 dias, depois ficou um mês, depois ficava na casa dele, que os dois, quando ficavam juntos, a maioria das vezes, eles mais dormiam juntos do que ficar mesmo. E ele também tem uma alegação aí, entre várias, que o Haluka, por conta do problema de distúrbio de alimentação dele, ele basicamente ele vivia bebendo álcool, ingerindo bebida alcoólica, comia um monte de besteira e depois ele subia no térreo lá do prédio dele e ficava vomitando na lixeira do banheiro. O que é uma coisa, gente, muito nojenta. Tudo bem que a pessoa ela tem um problema de distúrbio alimentar, mas nada justifica você dar trabalho para outras pessoas. Você podia simplesmente ter vomitado no banheiro, no vaso, cara. Você não precisava ter vomitado na lixeira. Isso também causou um problema pro Yanni, porque aparentemente o próprio condomínio dele chamou ele para conversar, porque eles sabiam que o Haluka estava ficando na casa do Yanni, né? Eles sabiam que a Haluka era a Júlia, mas chamava de Haluka, ele e ela, eles não sabiam nem como é que dizer o pronome direito, e basicamente os caras fizeram uma reclamação de condominial, né? Que o Haluka ele tava fazendo uma sujeira e que era todo dia, e que todo dia as meninas da limpeza eram obrigadas a limpar um lixo cheio de vômito. E que ele tinha que orientar o Haluka a fazer isso no vaso. Por mais que ele tenha problema, as pessoas do condomínio entenderam que ele tinha um problema. Mas ele tinha que procurar ajuda e ele tinha que fazer no vaso. Era simplesmente isso. Fora que o Yanni falou também que ele estava fazendo isso tudo e vindo a falar isso tudo porque até então
o Haluka estava começando a acusar ele de assédio. Porque o Haluka teve um dia específico que o Haluka bebeu e ele deu consentimento pro Yanni fazer as coisas com ele. Eles quase chegaram nos finalmente, que o Haluka chegou a falar até de pegar a camisinha e tudo, só que não chegou a rolar nada. E o Yanni falou que levou algumas semanas, o Haluka começou a reclamar que o Yanni se aproveitou dele quando ele estava bêbado. E o Yanni não aceitou isso, obviamente. Você tá com a pessoa nessa casa, você fornece ajuda pra pessoa, você tá do lado da pessoa, você tá convivendo com a pessoa, e a pessoa te dá uma dessa, você fica confuso, né, cara? E assim, o Yanni tava dando todo o suporte pro Haluka, fora que o Haluka, ele perdeu todos os amigos nessa época. Então o Yanni, ele tava sendo mais do que um amigo, ele tava sendo quase um irmão, um pai. Por mais que os dois ficavam, era só uma questão de ficar, o Yanni tava dando suporte como se fosse um familiar. Então era inaceitável o Haluka jogar uma dessa, por mais que os dois ficavam juntos. Só que o Yanni, ele foi meio burro, tá, Yanni? Desculpa, se você, eu não sei se você vai chegar a ver esse vídeo, eu acredito que não. Mas se por acaso você vê, meu irmão, você foi muito burro. E você sabe disso, você admite isso. Porque você deu abertura pra um cara perigoso como o Haluka. Não faz se é Júlia, se é Haluka. Você deu abertura pra uma pessoa que já era potencialmente perigosa. E você sabia disso, você sabia onde você estava se metendo. As pessoas te avisaram as coisas que estavam acontecendo e você não acreditou. Aí você falou até que ficou feliz, porque assim, o Haluka chamou o tal do Dark, que é um amigo dele, pra ir pra casa dele. E os dois ficavam lá. E o Haluka também ficava com você, era uma coisa de ficar com um, ficar com o outro. E você pegou os dois se pegando no seu quarto, que você ficou constrangido, mas que você deu espaço pra eles. Que você tava achando o relacionamento dos dois lá tranquilo. E nessa mesma época o Jean veio pra ficar também, né, na sua casa e tal. E o Jean tava conhecendo uma menina lá, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas ele tava conhecendo uma menina lá que possivelmente era uma espiã dupla. Porque o que o Yanni alega é que essa menina, ela tinha complô com o Stott. Porque sempre o Stott tá no meio dessa confusão toda. E que ela era uma leve trás. Ela pegava informação e levava pra lá. Aquela pessoa que leve trás. E que essa menina, tipo, no começo ele gostou da menina, mas depois ele começou a ver que a menina ela só tava com o Jean por interesse. Por interesse, porque até então, o Jean, a gente já sabe, a gente já percebeu que o Jean ele é uma pessoa emocionado. Ele é fragilmente emocionado. Então, o Jean, ele começou literalmente a gostar dessa menina, como ele gostava do Haluka, como ele gostava de um monte de gente. E o Yanni até fala, o Jean, ele ainda tava querendo ficar com o Haluka depois de tudo que o Haluka fez com ele. Entendeu? E aí, rolou mais um problema aí, que parece que o Dark e o Haluka estavam ficando, e logo, e o Yanni gostou do garoto. O garoto parecia ser uma pessoa sincera, e logo depois o Haluka falou pro Yanni que achava que o tal do Dark tinha assediado ele. Que coisa absurda. E aí o Yanni começou a ver que isso no Haluka já era uma coisa predominante dele mesmo. Que tudo ele achava que as pessoas estavam fazendo alguma coisa de assédio contra ele. Tipo, ele dava abertura para as pessoas e usava isso contra elas. Principalmente ele fez o Haluka prometer não gravar o Macau com o Jean L. E ele gravou mesmo assim. E o Yanni falou que ficou puto com isso, porque era um acordo que eles tinham feito que não ia ser gravado. O Haluka gravou. E aí o Yanni foi tirar satisfação com ele do porquê que ele tinha gravado, por que estava acontecendo aquilo, por que ele estava fazendo aquilo. E o Haluka simplesmente falou que, é porque ele está me assediando de novo, porque isso, aquilo. E o Yanni não aceitou. Falou, não, cara, a gente combinou uma coisa, vamos combinar, fazer o combinado. Então, assim, começou a virar várias frustrações pro Yanni, e ele foi começando a perceber quem era o Haluka de verdade. Gente, eu não estou defendendo o Yanni, e também não estou contra o Haluka, eu não estou defendendo lado nenhum. Só estou jogando os fatos que foram jogados na internet. E por incrível que pareça, se é verdade ou não, a gente só vai saber se rolar um processo, se rolar alguma coisa mais física. Porque até então a gente tem que esperar também, porque provavelmente o Haluka ele vai ter que vir a público para ele poder se defender, porque ele está sendo acusado de várias coisas. Só que assim, do meu ponto de vista, eu vou ficar totalmente neutro. Eu só tô falando o que foi pontuado pelo próprio Yanni. Se é verdade ou se não é, não tem como saber. Então assim, ele foi falando muita coisa, e tipo assim, tem uns momentos do vídeo que ele começa a demonstrar uma crise de ansiedade, que é quando ele começa a hiperventilar. Eu não vi esse vídeo sozinho, eu vi esse vídeo com a minha família toda, e foi muito complicado ver esse vídeo, porque eu e minha irmã, a gente tem problemas psicológicos de saúde, entendeu? A minha irmã principalmente, ela tem mais problema do que eu, mas eu também tenho. Então assim, foi... Para algumas pessoas, pode ser fingimento, eu não tanquei muito, eu não acreditei muito no choro dele. Cara, aí vai de pessoa pra pessoa. Eu só sei que eu não gosto de ver uma pessoa chorando. Eu não gosto de ver uma pessoa tendo crise de ansiedade, porque isso me dá gatilho de eu lembrar de todas as coisas ruins que eu passei na minha vida também. E eu sou uma pessoa que eu tomo remédio controlado para crise de ansiedade, para depressão. Então, quando eu vejo uma pessoa entrando em crise, automaticamente no meu cérebro, eu começo a entender que eu também estou em crise. Então, é uma coisa absurda, mas é realidade. Quem tem realmente crise de ansiedade, pânico, entre várias coisas, cara, um gatilho desse é um tiro no seu coração e no seu cérebro. Que você automaticamente começa a sentir que aquilo que está acontecendo com a pessoa é o que está acontecendo com você, porque você absorve a energia ruim da pessoa, querendo ou não. Então, assim, nas duas partes que ele começou a hiperventilar, passar mal, que eu vi no vídeo da Bianquinha, cara, me deu uma profunda depressão. Principalmente no final, que você vê que ele chora, ele
se desespera. O Yanni, na verdade, a gente pode concluir disso tudo que ele tá colhendo o que ele plantou. Porque todo mundo falava que ele estava defendendo a pessoa errada. Todo mundo batia na tecla que ele estava defendendo a pessoa errada. Que o Raluca não era santo. Que o Raluca sabia o que ele estava fazendo, que o Raluca era uma pessoa potencialmente perigosa. E aí o Yanni, tipo, falou um monte de coisa. Inclusive, a gente vai agora colocar entre parênteses essas coisas que eu não falei ainda, porque são coisas que não tem como comprovar. E isso que ele falou também é um pouco até perigoso. Ele falou que a arma que o Raluca tinha, que ele alegou depois que era do padrasto dele, que o padrasto dele era vigilante, agora o Yanni falou que não, que a arma que ele tinha com numeração raspada era do próprio Raluca. E que quem tem uma arma, geralmente com numeração raspada, é porque tem intenção de matar alguém. Então ele deixou muito claro isso. E o contato que o Raluca tinha com o King, ele falou que brigou com o Raluca na época, porque o King foi preso. E o Raluca ficou, mas eu não sabia que ele era assim. Cara, o cara tava no seu Discord anos atrás. Então, assim, se uma pessoa como essa é perigosa por conta de pedo, a gente sabe que é um troço perigoso, de afé, entendeu? A gente tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Porque, assim, tem coisas que literalmente são muito perigosas. Fora que o Yanni também falou, assim, não é uma verdade absoluta, mas ele falou que ele alegava que a mãe dele era tóxica, que a mãe dele ficava ligando pra ele, mandando mensagem pro Yanni porque ela queria dinheiro pra poder fazer coisas, pra poder usar, que ela usava o Raluca como uma máquina de ganhar dinheiro pra ela, e que o Raluca ia receber uma possível herança do pai dele aí, que morreu, que já faleceu, e que a mãe e o padrasto dela, inclusive alega que o padrasto dela fez um possível afé com ela, né? E assim, cara, é muito complicado. E ele jogou muita coisa, ele jogou muita informação. Eu acho que ele tava com muito ódio, sim, mas ele pode ter um ponto de vista que a gente não tem, que talvez ele sabia de mais coisas que a gente não sabe. Então, assim, fora que também teve a alegação daí que o Raluca e a mãe dele tinham dado medicamentos pro pai do Raluca morrer, pai da Júlia, que, inclusive eu lembro na época que o tio Jim, né, tio Jim, ele fez um vídeo onde ele citava um caso na Irlanda, né, que a família deu remédio pro cara, o cara morreu e eles queriam ficar com a herança, mas que foram presos logo depois. Então, assim, naquela época, os pontos não se ligaram, as pessoas ficaram assim, por que ele tá falando isso? Às vezes ele tava falando isso de forma aleatória, não tinha como saber. Só que ligando os pontos agora, talvez o tio Gui sabia de coisas que a gente nem sabia. E o Corey, o canal do Corey, o Corey sabia de muito mais coisas que a gente não sabe. Então, assim, tem o Corey, o Digo, às vezes as pessoas sabiam de coisas que a gente não sabia. Então, eles estavam dando sinais vermelhos pra gente ficar fora disso, pra não se meter, principalmente o Corey. O Corey avisava todo mundo, gente, fica longe do Raluca, gente, evita falar sobre coisas do Raluca. O Raluca ele tem uma pilha de problemas que o buraco é muito mais fundo do que vocês imaginam. E as pessoas, elas não estavam tancando isso. Até então, ninguém sabia o que tinha acontecido. Só que o problema do buraco, ele é muito mais fundo mesmo. E ele falou tanta coisa, assim, o Yanni, ele literalmente, eu acredito que foi um desabafo. E, inclusive, ele mostrou o vídeo no dia que ele mandou o Raluca embora, porque ele simplesmente cansou das merdas do Raluca e decidiu mandar o Raluca embora. E aí, quando ele finalmente tomou essa decisão, o Raluca tentou reverter e falou, não me manda embora, que não sei o que eu não quero voltar e tal. Fora que, assim, eu vou ser bem sincero, cara, esse cara deve estar sofrendo muito, porque o Yanni, ele teve muito mais a perder do que qualquer pessoa nessa treta, porque o cara perdeu dinheiro, ele deu 20 mil do Privacy pro Raluca, e o Raluca literalmente torrou esse dinheiro. Ele falou que o Raluca torrou em bebida, torrou em porcaria, em comida, e comprou um fucking piano. Aí as pessoas falaram, mas é um teclado, teclado não é tão caro. Gente, vamos pontuar uma coisa? Eu já toquei violão, entendeu? Já toquei piano também, eu sei tocar esses instrumentos. E assim, se você comprar um piano ou um violão de marca, mas assim, de uma marca famosa, tem instrumento aí que custa 15 mil. Um violão que eu queria na época quando eu era criança, cara, se eu não me engano, eu não lembro a marca de cabeça agora, mas, cara, era uns 15 mil se eu fosse comprar, entendeu? Porque era de uma multimarca. Então, dependendo se for uma Yamaha, a última versão, o último modelo, às vezes custa 20 mil. Então, não tô falando que é impossível. Isso pode acontecer de fato. Só que assim, o cara gastar tudo numa porcaria que às vezes ele não vai nem usar, aí às vezes ele vai comprar só pra poder deixar de enfeite, ou às vezes ele sabe mesmo tocar, mas, tipo assim, cara, 20 mil era um investimento que você podia, igual, o Yanni se ofereceu pra ser o fiador do Raluca, antes dessa treta toda acontecer. Ele pediu pro Raluca agilizar os documentos, ele ele falou que a rotina do Raluca era dormir, acordar e fazer os rascunhos do que ele precisava para os vídeos dele. E era só isso que o Yanni pedia. E tirar foto de documento, mais nada. O Yanni não obrigava a lavar roupa, não obrigava a fazer nada dentro da casa dele. Só que assim, se você tá na casa da pessoa, se você é um amigo de fato da pessoa, o mínimo que você tem que fazer para demonstrar respeito que você tá na casa da pessoa é ajudar a pessoa a fazer alguma coisa. Nem que seja passar um pano na casa, cara. Então assim, o Yanni passou por uma situação muito complicada, porque ele perdeu tudo. Perdeu dinheiro, deu dinheiro pro Raluca, Raluca torrou. Por mais que o dinheiro fosse do Raluca, ele pagou hospedaria pro Raluca, comida, hospedaria, provavelmente pagou tudo pra ele, inclusive a viagem que ele pagou também. Fora que ele perdeu a parceria dele, porque ele tinha uma empresa aí, né, que ele tinha parceria com um sócio que era amigo dele de anos aí,
E ele perdeu essa parceria simplesmente porque ele resolveu defender o Haluka. E a coisa ficou feia. Então, assim, por mais que ele tinha essa sociedade com o amigo dele, só o que ele vai perder de grana, porque provavelmente a empresa não é dele mais, que era uma sociedade, a empresa provavelmente deve ter ficado pro cara. Porque o cara deve ser majoritário na empresa. Então, se a empresa ficou pro cara, o Yanni ele perdeu tudo. A única coisa que o Yanni tem agora é o TikTok. E o TikTok às vezes nem dá tanto rendimento mais igual dava na época quando ele começou. Então, assim, o Yanni, ele se tornou uma pessoa famosa, ele viveu o auge da vida dele, e ele simplesmente entregou tudo isso de bandeja simplesmente por defender o Haluka. Então, assim, é um karma, mas é um karma do caralho. Porque aí você percebe que o karma volta pra gente, que a gente sempre fala assim, espero que Deus nunca pune essa pessoa por tal coisa. Mas se tiver que acontecer, vai acontecer. Porque a gente sempre tenta não desejar o mal pras pessoas. Mas quando a pessoa deseja o mal pra gente, a gente sempre sabe, Deus sabe quando as coisas vão virar, quando o mundo vai virar e as coisas vão cair de volta no seu colo. Então, assim, isso caiu muito mais rápido do que o Yanni. E o Yanni ainda assim continua atacando certas pessoas, igual a Tiesa, entendeu? Ele continua ainda com essa ideologia, com a Bianquinha também, que ele vive atacando ela. Então ele continua com essa ideologia de ficar massacrando as pessoas. E ele tá passando por uma situação difícil. Inclusive, ele mesmo falou que ele deixou de pagar 2 aluguéis e precisou de pedir dinheiro emprestado ao Jean L., que era uma pessoa que até então, no passado, ele odiava, mas agora ele gostava do Jean L. Não tô falando que foi por interesse, porque os dois fizeram as pazes, os dois viraram um pouco colegas, eu vou falar amigos, mas viraram colegas, se acertaram. Mas, cara, é muito complicado, porque essa situação dele envolveu muita coisa. E agora ele abriu os olhos que ele realmente percebeu que o Haluka é um grande filho de uma puta. Só que, cara, demorou tanto tempo pra você perceber que o Haluka só tava te usando. O Haluka só usou todo mundo. Usou a Ju, usou o Gabs. Tentou usar todo mundo que ele podia pra poder sair dessa situação. E assim, o Haluka, ele tá entrando na merda. E ele tá levando quem tá com ele junto. Ele tá enfiando as pessoas pro buraco. E ninguém até então tava percebendo isso. Então, assim, o Yanni faz várias alegações pesadas, extremamente pesadas, em relação ao Haluka. Não tem como saber se é verdade ou se é mentira. Essa dúvida vai ficar até o Haluka se posicionar. Como o Haluka tá querendo, acusar o Yanni de assé, o Yanni se adiantou e foi na polícia, com todas as provas que ele tinha, que ele juntou, pra poder abrir talvez um BO ou um contra-BO contra o Haluka. Porque até então ninguém sabe se o Haluka abriu mesmo um BO contra o Yanni. Então, assim, é muito complicado, cara. É muito triste ver essa situação onde chegou. Eu não esperava ter que voltar aqui e vir falar sobre isso de novo. Mas eu acredito que o karma, ele é foda. A gente pode até tentar fugir, mas uma hora o karma, ele vem buscar a gente. Muita gente tá acusando o Yanni de mentiroso, né, de manipulador. Inclusive, nesse vídeo da Bianquinha, o Jean L. mandou uma mensagem pra Bianquinha falando assim que era pra ela ver a live do Yanni, mas que não era pra ela acreditar em tudo que o Yanni estava alegando, porque o Yanni estava mentindo e que o Yanni estava atuando nas coisas que ele falou. Talvez porque ele não tá ganhando mais dinheiro, talvez porque ele tá fudido, alguma coisa assim. Talvez, mas assim, cara, não tem como dizer se o que o Jean tá falando é verdade ou não. Porque assim, o Jean, ele é inocente, mas ele não é burro. Não, ele é até um pouco burro, mas não tão burro assim. Então, assim, ele deve saber realmente a situação toda, no geral, que estava acontecendo. Isso provavelmente ele não vai tornar público, porque isso agora é um problema entre Yanni e Haluka, que agora é um, vezes o outro, literalmente. Só que, assim, cara, é muito complicado. Eu acho que o erro de todo mundo aí, no geral, foi confiar no Haluka. O Haluka, eu considero ele como uma pessoa tóxica, entendeu? Eu não deixo a minha família ver vídeos dele, apesar de que antes dessa treta toda eu nem sabia quem ele era. Eu já tinha uma breve noção, mas eu não sabia quem era. E assim, cara, é muito complicado, tá? É muito complicado e é muito triste. E assim, várias pessoas agora estão fazendo vídeo sobre ele. Ou seja, o assunto do Haluka já tinha morrido. Aí veio o quarto dossiê do Yanni, que foi pra atacar outras pessoas que não tinham nada a ver com o Digo mais. A treta nem era mais com o Digo. Foi pra atacar um monte de gente. E agora veio o Yanni jogar essa bomba do nada. Então assim, literalmente essa bomba ela veio igual um meteoro mesmo. Literalmente pra fuder com tudo. Assim, cara, se é verdade, se é mentira, eu não sei. Eu como uma pessoa pública, como um espectador, né, que tô vendo de fora, assim, a coisa toda. Eu espero que tudo seja resolvido, de verdade. Eu desejo bem pra todo mundo. Eu não vou ficar do lado de ninguém. Apesar de que eu falei que eu me senti muito mal com o vídeo do Yanni, me senti sim, não vou mentir não. O choro dele me deu muito gatilho. Da mesma época também que o choro do Guimê me deixou muito mal também. Eu não gosto, gente, de ver pessoas sofrendo, de ver a dor dos outros. Eu sou uma pessoa que eu sou muito... Eu tenho pra mim que eu sou muito sentimental em relação às pessoas. Mas é porque eu sou humano. Eu tenho um coração aberto para as pessoas, então eu acredito que o perdão ele existe para todo mundo, inclusive pro Yanni e pro Haluka. Só que assim, eu acho que essa coisa entre eles não vai se resolver mais, entendeu? Mas já teve tanto plot twist de brigas aí, principalmente entre eles, que cara, eu não vou nem considerar que isso é impossível. Eles podem se acertar depois, mas cara, é muito complicado isso que tá acontecendo agora, é muito complicado. E assim, cara, as pessoas podem até achar que eu tô passando a mão e tal, e o Yanni inclusive falou que mostrou, né, essas causas, essas coisas brutas pro Digo, né, que mostrou pra Yasmin também, apesar de que todo mundo tá com ódio ainda da Yasmin. Eu sei por que as pessoas estão com ódio, mas, gente, a Yasmin, ela só falou o que ela pensa. Por mais que ela tá defendendo o lado errado, que as pessoas consideram errado,
é o lado dela, cara. Assim, ela falou algumas bostas, falou algumas opiniões controversas, mas, cara, eu não acho legal vocês darem hate na pessoa, entendeu? Tem muita gente que ficou com ódio da Yasmin, mas eu não fiquei com ódio dela. Eu não estou do lado dela, mas eu não fiquei com ódio dela, porque eu acho que ela é um ser humano e ela erra. Então, assim, cara, a Yasmin, pra mim, ela é uma pessoa suave. Existe muito mais gente tóxica do que ela nessa vida. A toxicidade dela é tão pouca que tem muito mais coisa red pill por aí, pior do que isso. Então, assim, as pessoas têm que aprender a perdoar, sim. Eu acredito muito no perdão. E, assim, espero que essa treta ela possa se resolver em breve. Desejo todo sucesso pra todo mundo. Se isso que tá acontecendo com o Yanni realmente for verdade, porque é uma dúvida, eu não vou levar pro coração que é real, mas eu vou ter um pouco de empatia e consideração por ele. Se isso que tá acontecendo com ele for verdade, espero que ele esteja procurando um tratamento, porque nessa altura todo mundo precisa de tratamento psicológico. Eu espero que ele tenha aconselhamento. Espero que ele não tenha afundado a carreira dele de vez, que ele tenha ficado sem dinheiro, porque um cara que se considerava pobre antes ficou agora no luxo, no rico, vivendo de internet, vivendo do dinheiro, e agora tá vendo tudo isso, o império dele se destruir de uma vez só, deve ser muito triste, cara. É muito triste mesmo. A gente que é normal, que vive de CLT, que vive de carteira, quando a gente é mandado embora, a gente chora de tristeza, a gente entra em desespero, porque o emprego ele é tudo pra gente. Então, por mais que a internet, as pessoas pensam que trabalho da internet é fácil, não sei o quê, mas o cara que deve ter ralado, crescido, trabalhado pra isso, ver tudo dele se desmoronar assim, ele ficar sem um tostão pra pagar um aluguel, cara. Imagina o quão triste é isso. Assim, eu desejo todo sucesso pro cara, espero que... Aqui fica meus pêsames pra ele sobre essa situação toda, espero que fique resolvido. Se o Jean tiver alguma coisa pra falar, né, o Jean L., se ele tiver alguma coisa pra falar no meio dessa treta, espero que ele se pronuncie também, ou não, apesar de que tem coisa dele envolvida no meio. O Haluka provavelmente vai vir se posicionar, apesar de que o Haluka já tá sumido já tem tempo na internet, que ele não tá postando vídeo. Não sei se eu vou acreditar também, se o Haluka falar alguma coisa, do mesmo jeito que eu não tô acreditando tanto no Yannis, mas me comovi um pouco com a história dele. Mas assim, cara, vamos tentar, gente, ser imparcial e não ficar do lado de ninguém. Eu sei que as pessoas estão odiando o Yannis, eu sei que as pessoas estão com um ódio profundo dele, mas tem uma mente aberta pra ouvir pelo menos uma vez. Por mais que o cara cagou no pau, por mais que o cara fez muita merda, tenta ouvir um pouco ele, o lado dele. Por mais que ele fez cagada, não tô falando que ele tá certo dessa vez. Ele ainda tá fazendo bosta, mas pelo menos dessa vez ele tentou mostrar realmente o que tá acontecendo. Então, assim, vamos receber isso de mente aberta e ver as cenas dos próximos capítulos. Apesar que a gente achou que essas temporadas já tinham acabado, mas infelizmente ele veio com essa nova temporada pra gente. E provavelmente vão vir outras, né? Que são coisas que a gente não esperava. Então, assim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link do vídeo da Bianquinha no canal aqui na descrição. Quem quiser conferir o vídeo completo, né? Assim, do react dela. Porque, assim, ela foi a primeira que lançou esse vídeo. Então, assim, no canal dela tá completo o que aconteceu. Inclusive, coitado dele, ele vazou sem querer o número dele, mas ela cortou essa parte, mas de resto tá tudo aqui. Ele provavelmente vai lançar isso no canal dele, a live completa, mas até ele lançar a live completa, a live da Bianquinha é o que tem todas as informações de fato. Então, assim, se você tiver com pressa de ver o vídeo dela, só pular algumas partes, ou ver em 1x, em 2x, que rapidinho você vê o vídeo. Mas pelo menos você vai entender a treta desde o começo. Então, assim, vamos aprender, gente, a ser mais na paz. Vamos tentar ser mais na paz e menos guerra. Tá? Um beijão pra quem ficou até o final do vídeo. Não esquecendo também que o sorteio ele vai ser feito assim que chegar a uma quantidade considerável de inscritos. E foi me orientado também, sim, por um colega meu, que 5 mil é muita pretensão ainda. Então eu vou fazer o sorteio quando chegar a 1.000 inscritos, tá? Eu mudei a faixa de sorteio agora, então tá aqui, ó, já tá até comprado já, tá? O Nintendo Switch. Eu comprei o Nintendo Switch pra fazer esse sorteio. Então a caixinha tá aqui. Quando a gente chegar a 1.000 inscritos, eu vou sortear esse Nintendo Switch completo. Tanto que tá lá no meu Instagram, né? Pra quem quiser ver lá, que eu fiz a postagem no meu Instagram. Então, quando a gente chegar a 1.000 inscritos, eu vou fazer o sorteio daquele Nintendo Switch, tá? Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Desculpa ter falado muito. Desculpa ter enchido muita linguiça. Essa foi a minha opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijão e tchau, tchau.